que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, vimos te adorar nesse teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, vimos te adorar nesse teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo, de novo. Boa noite, família. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Que maravilha afirmar isso em mais uma segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao programa Livres dessa noite, um programa que está aqui todas as segundas às 20 horas para trazer assuntos de interesse para as famílias, aborda assuntos sobre dependência química e traz testemunhos, histórias também de pessoas que já passaram por essa situação, que já passaram pela dependência química e que se superaram, na verdade, se encontraram. Pessoas que, com a base em Deus, conseguiram sair desse pesadelo que é a dependência química. Então, eu já te convido, se você não é inscrito no canal do YouTube da Comunidade Emanuel, já se inscrever no canal. Te convido a compartilhar esse vídeo aos seus contatos do WhatsApp. Manda para muitas pessoas, porque todas as pessoas, todas as famílias precisam ouvir o que a gente traz na segunda-feira para você. Que é um assunto bem delicado, é um assunto que vem nos trazendo pesadelo para as famílias no mundo, que é a dependência química, que é o consumo de drogas. Porque se pararmos para pensar, se olharmos para o nosso lado, a dependência química, ela vem tirando a paz de muitas famílias. Ela vem tirando paz de muitas famílias. Os pais estão se perdendo, pai, mãe, filhos estão se perdendo com a dependência química. E nós estamos aqui para dizer para você que tem jeito, que nem tudo está perdido. Porque muitas pessoas já deram testemunho aqui para dizer que tem solução, que essa situação não é uma situação definitiva, porque existe tratamento e recuperação para a dependência química. E é isso que nós vamos falar nessa noite aqui no programa. Te convido também a deixar o seu like abaixo do título do vídeo. Tem ali o botãozinho ali para você deixar o like. Se você de fato está gostando das nossas programações, tem gostado dos nossos programas, deixa o seu like ali, para a gente saber que
que você está, de fato, gostando. Se você ainda não baixou o app da Comunidade Emanuel para acompanhar tudo o que se passa por aqui, para acompanhar as programações, eu te convido também a baixar o app da CLAI, da Comunidade Emanuel, através do QR Code que vai aparecer aqui na telinha. Então, você pode mirar o teu telefone aí e baixar, nesse momento, o app da Comunidade Emanuel. E como eu te falei, dependência química. As drogas, existe jeito, existe solução? Existe sim. E eu estou aqui para dizer para você e para provar que a sua situação não está perdida. E o tema do nosso programa hoje vai falar sobre tratamento e recuperação. Você precisa de ajuda. No programa de semana passada, eu falei muito sobre grupo de apoio. Porque, na verdade, no Amor Exigente, esse mês de setembro, nós trabalhamos sobre grupo de apoio, ser apoiador, ser o apoio das pessoas. E por isso, Deus colocou para nós esse tema. Você precisa de ajuda no tratamento e na recuperação. Eu quero te convidar nesse momento a gente iniciar, como nós iniciamos semana passada, fazendo uma oração. Unidos fazendo a oração da serenidade. Essa oração que a gente pede a Deus, que Ele nos dê serenidade, coragem e sabedoria para enfrentar essa situação difícil, esse problema, principalmente o problema da dependência química que está tirando a paz da tua família. Então, eu te convido nesse momento, unidos, a gente fazer essa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Mais 24 horas. Amém? Então agora a gente pode dar início a esse nosso tema de hoje, que é tratamento e recuperação. Você precisa de ajuda. A dependência química, o consumo de drogas, é um fator bastante preocupante, pois é a porta de entrada de muitas consequências negativas que prejudica toda a vida da pessoa. Muitos dependentes pensam que conseguem sair dessa sozinho, porém precisam e muito de ajuda para conseguir parar de usar. Eu sempre abordo isso e falo aqui nos programas, que o consumo de drogas, ele tem destruído muitas famílias. E a gente sabe que a última investida do inimigo para esse tempo agora é destruir as famílias. E as drogas têm feito isso. O álcool, as drogas ilícitas, tudo isso tem destruído as famílias, tem levado as famílias a viver um pesadelo dentro de casa. E só que aí as famílias muitas vezes elas não sabem como fazer. Parece que a gente fala de tratamento e recuperação, parece que é um assunto tão na cara do que fazer, mas muitas famílias não sabem como agir e o que fazer. E muitas vezes o dependente químico sozinho, ele não consegue pedir ajuda. E aí que eu digo que entra você que está me assistindo, você que tem um familiar, que tem um conhecido que sofre com a dependência química, você precisa ser o apoio dele. Neste mês de setembro eu te convido a ser o apoio dele. Alguns dependentes químicos custam a reconhecer que estão com problemas e o papel da família, nesse momento, se torna essencial, pois ela tem o poder de ajudar e auxiliar durante todo o processo de recuperação do dependente químico. Isso eu falo para as famílias que passam aqui pela nossa comunidade terapêutica. Como é importante o papel da família, como é importante a pessoa que está sofrendo desse mal, que está sofrendo com a dependência química, saber que ela tem um suporte, que ela tem uma família, que no momento que o dependente químico, o indivíduo, não sabe para onde ir, porque, como eu já falei, a dependência química é uma doença, ela afeta o cérebro, ela traz muitas causas para o cérebro, a saúde mental da pessoa fica totalmente prejudicada e muitas vezes ela não sabe sozinho que ela precisa de ajuda. Então você que está me assistindo, você que é familiar ou que tem um conhecido, você precisa ser o apoio nesse momento. Aí eu te faço uma pergunta aqui também.
para a gente conversar. Por que as pessoas consomem drogas? Aí eu te digo, os motivos são os mais diversos possíveis. Pois é fácil começar a usar, porém conseguir sair dessa é bastante difícil. Então, assim, não existe um motivo fixo para aquela pessoa ter começado a consumir as drogas. Mas cada pessoa tem um motivo, passa por uma situação que a leva a fazer o primeiro uso, que a leva a ter esse primeiro contato com a dependência química. Só que aí, essa pessoa, ela pode entrar muitas vezes na dependência química por curiosidade, porque isso acontece. Pode entrar na dependência química porque ela está num grupo de pessoas, num grupo de amigos, que ali eles consomem a droga. Então, por empolgação, por curiosidade e empolgação, a pessoa acaba entrando nessa. Ela pode usar de alguma situação difícil que ela está passando, achando que a droga vai ser o sustento para ela nessa situação. Pode ser, de repente, a perda de um ente querido que leva essa pessoa a ir buscar a droga, achando que a droga é a solução. Pode ser uma busca por alívio de sofrimento emocional. Quantas pessoas se encontram, às vezes, desacreditadas de si mesmo e caem na ansiedade, na depressão, e elas buscam na droga. Elas acabam achando que a droga é a solução para aquele problema, só que não é. E essa pessoa não se dá conta de que ela pode ter a predisposição. Algumas pessoas podem até usar a droga e falar, mas eu não fico viciado. Mas tem um momento certo na sua vida que a predisposição vai aflorar. E você não vai conseguir mais parar. Porque é isso que acontece. Eu conheço muitas pessoas que começaram, mas eu uso só em festinha, de vez em quando, eu paro quando eu quero. Isso é no começo que você pensa que você tem o controle contra a droga. Mas, na verdade, é a droga que tem o controle sobre a tua vida. E isso você vai descobrir aos poucos, conforme você for se enterrando na dependência química. Porque você não tem mais o controle sobre a sua vida. Porque quem vai controlar você no momento que você decidir usar a droga, usar a química, é ela. Ela vai ter todo o controle na sua vida. E é isso que você precisa saber. Então, antes de usar a primeira vez, eu queria que você pensasse nisso tudo. De repente, você que está me ouvindo aí, que deve estar pensando, quantas pessoas já me ofereceram, mas eu não usei. Mas, de repente, eu tive a curiosidade de provar uma vez, só para ver como é que é. Não faz isso. Porque você não imagina o pesadelo que você vai estar entrando. Você e todas as pessoas que você gosta à sua volta vão estar entrando num pesadelo que muitas vezes é irreversível, porque a droga é uma doença. Essas são algumas das motivações que eu falei pelas quais as pessoas procuram consumir drogas. Essas pessoas procuram simplesmente por acharem que elas são uma solução para o problema ou para a situação difícil que a pessoa está enfrentando. Porém, é justamente o contrário, pois se torna um verdadeiro pesadelo, é o que eu falava. Você que não viveu ainda a dependência química, você que de repente está assistindo o programa e não teve ninguém ou não soube de ninguém do seu convívio que passou pelo sofrimento da dependência química, eu te falo, é um pesadelo, é um verdadeiro pesadelo, porque eu já vivi isso na minha vida, desde pequena, desde que eu me conheço por gente. Eu nunca usei a química, mas eu já passei por situações com a minha família, situações que eu não desejo que ninguém nesse mundo possa viver, porque são pesadelos diários. Você dorme, você acorda naquele mesmo pesadelo ali, e a impressão que você tem é que aquilo ali nunca vai ter fim. Mas eu te digo, existe solução para isso. O uso das drogas é bastante imprevisível, pois não se sabe se a pessoa irá tornar dependente a partir da primeira dose. É o que eu falei. Você não sabe o que acontece dentro do seu organismo. Você não sabe como a droga vai agir dentro do seu organismo. Então, você não sabe se você é predisposto à dependência química ou não. Então, na dúvida, não usa. Na dúvida, não beba. Não dê o primeiro gole. Porque o primeiro gole, ele pode ser só o começo de tudo
o que você pode viver para destruir a sua vida e a sua família. Aí eu te faço mais uma pergunta. É possível parar de usar drogas? É possível. A dependência química é considerada uma doença que afeta e modifica diretamente as funções do cérebro, como eu falei no início, o que acaba repercutindo na saúde geral da pessoa, assim como em todas as áreas da sua vida. Então, a droga, ela não afeta só a pessoa, mas ela afeta todas as áreas da sua vida. Como eu falei, você perde o controle, você não trabalha mais, você não vive mais no momento que você começar a consumir a droga. Porque é ela que vai dizer o que você faz. E, na verdade, no momento que você está perdido nas drogas, que você está consumindo a droga, a única coisa que você vai querer fazer é ir em busca dessa química. Porque o teu corpo vai estar pedindo isso. Em um tratamento de reabilitação, a pessoa entra em um processo de abstinência. Ou seja, interrompe o seu consumo de drogas e dá lugar a hábitos saudáveis. Durante o tratamento da dependência química, a pessoa tem a chance de modificar completamente os comportamentos e atitudes que o estavam fazendo ficar preso no consumo de drogas. É por isso que eu te digo, tem jeito, tem jeito. É num tratamento em uma clínica de reabilitação ou numa comunidade terapêutica que você vai encontrar a solução para o seu problema. Só que você precisa tomar consciência disso. E se você não consegue tomar consciência sozinho, você precisa da sua família, de um amigo ou de alguém que vá te dizer, olha, você está entrando no fundo do poço. Você está entrando num poço onde daqui a pouco você não sai mais. Então, de repente, você que está me assistindo e é dependente químico, está na hora de você tomar consciência de que até aqui a droga me dominou, mas a partir daqui eu vou procurar uma solução, eu vou procurar um tratamento. Porque, graças a Deus, Deus tem levantado, escuta o que eu vou te falar, Deus tem levantado pessoas espalhadas por muitos lugares que querem te ajudar, que querem ajudar a tua família a sair dessa situação que você se encontra. Porque, como eu falei, existe tratamento, existem pessoas que trabalham em lugares que podem te ajudar. Existem profissionais que estão aí para te ajudar. Profissionais que eu digo, psiquiatras, psicólogos, terapeutas. E junto com isso, uma clínica de recuperação, uma fazenda, uma comunidade terapêutica que vai te ajudar a mudar as suas atitudes, que vai te ajudar a ter hábitos saudáveis, porque até aí você não conseguiu, você não teve esses hábitos saudáveis, mas você pode aprender a ter, você pode aprender a buscá-los, e existem pessoas que estão prontas a fazer isso com você. Então eu já te digo, se você até aqui achou que você estava sozinho, você não está sozinho. Existem pessoas, existe um Deus que já te trouxe até aqui nessa noite para te dizer que o seu problema tem jeito, tem solução. Como parar de usar drogas? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, que muitas pessoas têm dúvida. Muitos fatores, aí eu já te digo, muitos fatores estão envolvidos nesse processo de parar de usar. Pois existem tantos os aspectos internos quanto aspectos externos, que podem contribuir para isso. Parar de usar drogas pode não ser uma tarefa fácil, porém não é impossível. Isso eu queria te dizer também. Se eu chegar aqui no programa Livres e te falar, para de usar drogas, vai ser um processo tranquilo, bem fácil. Não é. Eu vou estar te mentindo. Porque esse processo é um processo complicado. É um processo doloroso, mas como eu te falei, você não está sozinho para lutar contra isso. Você não vai precisar lutar contra esse processo, só você. Além de você ter os profissionais para te auxiliar, para te ajudar, você tem um Deus que não desistiu de você. Essa é a base também do nosso tratamento, que é uma espiritualidade forte. Então, em primeiro, você precisa saber que Deus já te trouxe até aqui. Deus já está colocando pessoas para te falar que o teu problema tem jeito e que você precisa sair dessa.
E a primeira coisa, tem alguns fatores que eu quero deixar nessa noite para você entender como fazer, como você pode começar o processo de parar de usar drogas. Um desses fatores é você reconhecer o vício. Reconhecer que você possui um problema, quando ele já passou a ocupar grande parte da sua vida. Então, você precisa reconhecer que você tem o vício, que você é dependente químico e você precisa sair dessa. A própria pessoa que está usando drogas pode até não reconhecer, mas as pessoas à sua volta sabem que ela precisa de ajuda. Então, assim, muitas vezes você que é dependente químico e está me ouvindo, ou você que tem um familiar e está me ouvindo também na dependência química, muitas vezes, quando não são todas as vezes, a pessoa não vai conseguir ter noção sozinha, porque a droga já está afetando a saúde mental dessa pessoa. Mas você pode ser a pessoa que vai impulsionar ela a procurar um tratamento, a procurar uma recuperação. Existe um percentual muito pequeno, posso dizer assim, 1% das pessoas que não procuram tratamento e conseguem conseguem sair sozinhos, mas é muito baixo o percentual. E a maioria das pessoas precisa de um impulso de um amigo, de dizer, cara, tu chegou até aqui, assim tu tá te destruindo, a droga tá te dominando, tá te tirando tudo. Faz um tratamento, vai para um tratamento de recuperação, porque se você fizer isso, você vai mudar de vida. E eu estou te falando isso nessa noite porque eu acompanho vários processos, eu acompanho famílias que buscam tratamento. E muitas vezes tá difícil da pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, porque ela não sabe disso. Mas Deus te convida nessa noite a você ser esse apoio nesse mês de setembro, esse mês que a gente fala do grupo de apoio, a impulsionar essa pessoa, a levar ela a entender da gravidade do problema que ela se encontra e de como ela pode mudar de vida no momento que ela der o primeiro passo e reconhecer que o vício está derrubando ela, mas que ela pode sair disso. Em certos casos, pode acontecer sim, de algumas pessoas terem a consciência, foi o que eu falei. É um percentual pequeno, pode acontecer, mas não corra esse risco, entendeu? Se você está me assistindo nessa noite a falar tudo que eu estou falando aqui, se você está ouvindo o que eu estou falando, de repente você precisa tomar consciência e buscar recuperação. O prazer e a satisfação com as drogas muitas vezes pode ser tão grande que a pessoa começa a negar que esteja passando por problemas. E isso acontece. Às vezes a pessoa vai dizer até para o familiar, eu não preciso de ajuda, eu consigo sozinho. Mas a gente sabe que a doença não é assim. Quando você está resfriado, quando você está com algum problema, se ataca de algum problema de saúde, você não procura ajuda, você não vai atrás de remédio, você não vai no médico. A dependência química também é assim. A dependência química é uma doença bem mais grave do que um simples resfriado e uma gripe. Então, se para um resfriado e uma gripe, você muitas vezes toma um remédio para que isso passe, imagina para o consumo da dependência química, que é a química que está no seu corpo pedindo cada vez mais a droga. Com certeza você vai precisar de uma intervenção, um tratamento, uma recuperação, uma intervenção médica. Dessa forma, reconhecer que possui um problema não se torna uma tarefa fácil, pois a negação é um mecanismo de defesa em que o dependente químico não consegue enfrentar a situação e compreender que possui um problema, pois as drogas os tornam muitas vezes cego para o que está à sua frente. A negação do reconhecimento da dependência é uma característica da própria doença e pode acabar prejudicando o desenvolvimento do seu processo de recuperação. Sendo assim, ele nega sua própria dicção e pensa que pode contornar o problema sozinho, muitas vezes dizendo, eu consigo parar sozinho. Então assim, eu quero te dizer com isso, a negação faz parte da doença. Se você tem um dependente químico em casa,
Pensa quantas vezes ele falou isso para você, quando você disse, vamos procurar ajuda, vamos procurar um tratamento. E a pessoa disse, eu não preciso de tratamento. Essa negação faz parte da doença, faz parte da dependência química. Então você precisa ser insistente e não desistir dessa pessoa. Não desistir de procurar um tratamento, uma recuperação para essa pessoa que vai bater o pé e dizer, eu não preciso. Entenda que a negação faz parte desse processo. Outro fator importante é buscar ajuda especializada. Esse tipo de ajuda, eu diria que é um dos principais para o completo e correto tratamento da dependência química, pois ela é uma doença que necessita de auxílio e suporte em diversas áreas, pois acaba prejudicando e trazendo consequências em todas elas. A ajuda especializada é uma peça-chave na reabilitação do dependente, pois fornece todo o suporte que são essenciais nesse momento. Esse tipo de ajuda também envolve profissionais especializados das mais diferentes áreas, como médicos, psiquiatras, psicólogos e terapeuta. Portanto, o ambiente do tratamento também deve oferecer todo o suporte para que o paciente seja reabilitado da melhor forma, para que possa alcançar novos hábitos de vida. Apesar de não ser um processo fácil, representa um passo fundamental. Então, você precisa entender que é difícil reconhecer, porque primeiro vai vir a negação. E precisa entender que você precisa de uma ajuda especializada. Essa pessoa que sofre dessa doença precisa de uma ajuda. Muitas vezes, as pessoas procuram um lugar, uma clínica ou um lugar para recuperação do dependente químico. Eles jogam ali no Google. E o primeiro lugar que vai aparecer ali no Google, eles acabam colocando a pessoa. Eu queria deixar um alerta também para você prestar atenção e cuidar, porque muitas vezes esses lugares que você vai encontrar no Google, eu não estou generalizando, mas eu já ouvi muitos relatos de famílias em falar que procurou lá no Google, colocou o seu familiar, colocou o seu ente querido lá, e foi um processo assim, devastador para a família toda. Então, presta atenção no lugar onde você vai procurar esse tratamento e essa reabilitação para essa pessoa que está doente e precisa de uma ajuda, de pessoas que estão prontas a ser o suporte para ela. Outro fator importante é contar com o apoio familiar. Esse é um dos mais importantes. Eu sei muito bem que a família também sofre nesse processo. Sabe por que eu sei isso? Por que eu afirmo isso para você? Porque eu nunca usei a química, mas eu, como família, sofri muito com o meu dependente químico. Com o dependente químico que eu tinha na minha casa, na minha família. Então eu sei do teu sofrimento como família. Eu sei que é doloroso para você também, que não usou a droga, mas que você sofre por causa dessa droga. Muitas vezes, você não sabe o que fazer. Muitas vezes eu não sabia o que fazer. Mas é importante estar sempre ao lado desse indivíduo e procurar se informar e ajudar ele nesse momento que ele não consegue ser ajuda para ele. Ao invés de julgar e criticar as suas atitudes. Porque o que acontece muitas vezes na família é a revolta. Porque o dependente químico acaba levando toda a família para o mesmo buraco que ele está indo. Então eu queria dizer para você como família, não julgue, não critique essa atitude, porque essa pessoa está doente e precisa da tua ajuda. Principalmente você que é família. Você tem um poder grandioso nas suas mãos de transformar a vida dessa pessoa. Você não imagina o poder que você tem. E eu falo porque eu já vivi isso. Eu já fui suporte para alguém da minha família também, para sair dessa dependência química, para procurar ajuda, para saber que as drogas vão derrubando cada vez mais e enterrando essa pessoa cada vez mais. Essas atitudes da pessoa julgar e não entender e criticar muitas vezes, elas mais atrapalham do que ajudam na recuperação do dependente. Pois a família representa um ponto de equilíbrio e suporte essencial durante todo o tratamento da dependência química. O dependente precisa encontrar apoio emocional
tanto para ir na busca do tratamento, quanto para continuar o processo de recuperação. Mais um fator importante para o tratamento e a recuperação é evitar frequentar lugares onde há consumo de drogas. Para o devido tratamento, o dependente precisa se desfazer de seus antigos hábitos de vida, modificando por completo. E por isso deve evitar lugares que costuma ir e grupos que fazia parte. É somente com a mudança radical da tua vida, do estilo de vida que você quer, que se é possível encontrar meios para a superação dos desafios. Então essa de que, eu posso frequentar o mesmo lugar que eu frequentava e isso não vai dar nada, muitas vezes é o inimigo colocando isso como para te enganar. Porque na verdade você precisa mudar de vida. Se o tratamento vai te levar a uma mudança de vida, você precisa mudar radicalmente a sua vida. E evitar esses lugares, evitar andar com pessoas que vão te ativar, que vão ser o teu gatilho para que você continue na mesma vida que você tem levado até aqui. Ao interromper o consumo de drogas, a pessoa fica vulnerável a possíveis recaídas. E evitar esses lugares é um fator importante para que o dependente mantenha o foco em sua recuperação. Muitas pessoas, quando estão em tratamento, precisam reformular o seu círculo social e deixar de frequentar lugares em que existe o consumo de drogas. A recaída envolve muito mais que o ato de consumir drogas. Representa uma situação na qual o sofrimento emocional pode ser tão forte que a pessoa vai em busca novamente de refúgio nas drogas. Portanto, evitar lugares e pessoas específicas são a primeira coisa a se fazer para continuar em abstinência de drogas. Então, você precisa prestar atenção nisso. É como eu falei, é evitar frequentar lugares, é evitar estar com pessoas que podem te levar, no momento que você está num tratamento, que podem te levar a uma recaída. Porque isso pode acontecer, porque eu te digo que a dependência química é uma doença. E você pode recair sim. E você é o primeiro, você que é dependente químico, você é o primeiro a vigiar. E você que é família de algum dependente químico, que conhece alguém, você precisa ajudar ele a vigiar também. Você não vai chegar perto de uma pessoa conhecida sua ou de um familiar e com um copo de bebida ou até mesmo oferecer um gole. E eu vou te dizer assim, é muito triste saber que famílias, depois de um ente querido passar por um tratamento e uma recuperação, ele chega em casa, muitas vezes para uma visita, ou depois de um tratamento, e chega em casa e encontra na sua família bebidas, ou até mesmo consumos de drogas, porque a família pensa muitas vezes que quem precisa se livrar disso tudo é só o dependente químico, e a família não quer fazer as mudanças necessárias. Aí eu te digo, você está perdendo tempo se você coloca alguém para um tratamento e você como família, como amigo, não quer mudar suas atitudes. Não é assim que funciona. O tratamento é para todos, tanto para o dependente químico como para a família. Outro fator importante que ajuda nesse processo de tratamento e recuperação é praticar atividades físicas. A prática de exercícios físicos pode ser recomendada a quem está em tratamento para a dependência química, pois é um ótimo aliado na manutenção da abstinência de drogas. Essa é uma prática que, além de melhorar a saúde, alivia o estresse causado pela falta da droga, além de melhorar o humor. Como o consumo de substâncias químicas pode acabar prejudicando a saúde física e psicológica, deixando a pessoa mais vulnerável à aquisição de muitas doenças, os exercícios se mostram uma ferramenta eficaz nesse processo. As atividades físicas contribuem para o bem-estar físico e mental, proporcionando prazer e relaxamento. Com a prática das atividades físicas, o dependente descobre que não é somente a droga que pode lhe proporcionar momentos prazerosos e que, com isso, ele consegue ter e desenvolver um estilo de vida saudável, longe de seus antigos hábitos prejudiciais à sua saúde e à sua vida. Quantas pessoas mudam de vida quando começam a praticar exercícios físicos?
porque eles vão estar preenchendo, eles vão estar mudando os hábitos, mudando as atitudes e encontram no esporte ou na atividade física um grande prazer. E isso tem ajudado muitas pessoas a se manterem livres da dependência química, livre das drogas. Outro fator importante é se alimentar bem. Uma alimentação saudável é um fator muito importante que contribui muito no tratamento da dependência química, pois, como se sabe, a dependência química necessita ser tratada por completo. Essa prática de alimentar-se bem deve ser acompanhada por um profissional de saúde, como nutricionista, para que seja feito de modo correto. Com o agravamento da dependência química, o consumo de drogas passa a ocupar a maior parte do tempo do dependente químico e, por conta disso, ele se descuida da sua alimentação e a depender do tipo de droga. A depender do tipo de droga, o tempo de uso e a frequência, ele pode até mesmo passar dias sem comer. Eu falo isso porque aqui na comunidade terapêutica, a gente já recebeu indivíduos que lutam contra a dependência química, que chegaram aqui em estado deplorável. A gente até fala, era o fiapo do aipim. Porque o que ele fazia? Qual era o que ele mais fazia na vida? Era usar droga. Ele usava a droga quando ele tinha fome, ele nem lembrava que ele precisava se alimentar, ele nem lembrava que ele precisava tomar banho, que ele precisava cuidar da saúde dele e do corpo, porque o que mais importa para um dependente químico quando ele está se afundando é usar drogas. Então ele não vai querer nem se alimentar. E com isso eu te digo, como uma pessoa que não tem uma alimentação saudável, o que pode acontecer? O que pode acarretar para a vida dessa pessoa? Ela desenvolver várias outras doenças. Várias outras doenças podem vir junto com a dependência química. Por isso que a gente fala que muitas vezes a dependência química, ela chega a um estado irreversível. Porque junto com ela, junto com esse descuido, a pessoa vai trazer muitas consequências para a sua saúde. A falta de nutrientes, vitaminas e minerais essenciais ao organismo, ou o emagrecimento por conta do consumo excessivo de drogas, pode dar origem a muitas doenças, como diabetes, problemas cardiovasculares, entre outras doenças. Então, assim, não é brincadeira. Quando a gente fala, pode ser bobagem a pessoa que está me assistindo aí dizer, capaz que eu como bem, eu me alimento bem. Não, você precisa, de fato, saber que você se alimenta bem. Então, num lugar especializado, num lugar onde você vai ter tratamento, tudo isso entra em jogo. Os profissionais acabam pensando em toda essa parte, em tudo que eu já fui falando até aqui, todos esses fatores que são importantes. Tudo isso é pensado dentro de uma comunidade terapêutica, dentro de uma clínica de reabilitação, para poder ajudar quem está sofrendo desse mal. Aí eu tenho mais algumas dicas para auxiliar a mudança de hábitos na sua vida, para você realmente parar e pensar que você precisa de um tratamento. Ou essa pessoa que está aí na sua casa, ou esse conhecido seu, precisa de um tratamento. Quais são? Eu separei algumas dicas aqui para te ajudar a entender. Por onde começar? Então eu já te digo assim, comece devagar, afastando-se das más influências. Se o seu objetivo é parar com esse vício, é preciso se afastar de pessoas, locais e situações que tragam à tona memórias ou façam você querer continuar com o seu vício. Então, comece devagar, já comece por aí. Estabeleça uma rotina. Planeje com cuidado sua nova rotina para ir suprindo as necessidades que você terá. Por exemplo, iniciar uma nova atividade ou exercício é bom para lhe distrair e ocupar o seu tempo, assim como ter um momento para gostar de si mesmo. É olhar para você. É olhar para você e saber que você precisa desse momento seu. Você precisa reorganizar a sua vida. Hábitos saudáveis. Uma boa ideia para a sua rotina é preenchê-lo com hábitos saudáveis, como eu já falei. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas é bom ir mudando
usares para ajudar a sua mente e o seu corpo a se limpar do prazer que conseguia com o seu vício. Hábitos como prática de exercícios, boa alimentação. Coloque metas. Essa dica é muito boa. Eu frequento um grupo de amor exigente e toda semana no grupo nós traçamos metas. E as metas, elas nos ajudam, nos auxiliam a conquistar alguns objetivos que sozinho a gente não consegue. Mas se a gente traçar como meta, aí eu digo, a sua meta pode ser uma meta diária, semanal, mensal. O prazo dessa meta, quem vai colocar é você. Mas é importante para você conseguir traçar novos objetivos, buscar esses novos objetivos para a sua vida. Com metas, fica mais fácil de você se autovigiar e possuir um controle maior sobre você, facilitando assim que você não fuja da sua rotina. As metas podem ser diárias, semanais ou mensais, do jeito que funcionar melhor para você. Eu traço para a minha vida metas semanais e que tem mudado muitas atitudes minhas e tem me auxiliado, me ajudado muito. Então eu te digo, metas são importantes. Qual é a meta que você vai traçar hoje para a sua vida? Qual é a meta que você vai traçar a partir de tudo que você está ouvindo aqui no Programa Livres? Comece por isso. Comece a traçar metas para a sua vida. Um tratamento adequado. O dependente químico passa por várias fases em seu processo de dependência química. E sua vida e saúde se encontram prejudicadas. E para se livrar dessa situação, ele deve passar por um tratamento que o auxilie a se prevenir e desenvolver um estilo de vida diferente do que tinha antes. O estilo de vida que você está tendo, isso eu já digo para você, isso não é vida. Você precisa traçar uma vida diferente. Você precisa desenvolver uma meta de vida diferente. A dependência química é uma doença séria e precisa de um tratamento adequado, pois é uma doença bastante complexa, em que os seus efeitos e consequências podem aparecer em curto ou longo prazo. O tratamento adequado é aquele que oferece ao dependente todas as ferramentas que o ajudam a sair e livrar-se desse problema. Portanto, a escolha de um tratamento adequado é uma forma eficaz de influenciar e aumentar as chances do sucesso no tratamento. Apoio. Agora eu falo para você que conhece alguém que sofre com a dependência química. Ao invés de julgar, criticar, você deve encontrar o suporte e acolhimento necessário para essa pessoa, para que ele desenvolva motivação, porque um dependente químico, ele não tem mais motivação. Ele não encontra uma motivação para sair do estado de vida que ele se encontra. A motivação é necessária para continuação e manutenção do tratamento dessa pessoa, mesmo após a sua saída da clínica de reabilitação ou da comunidade terapêutica. Para que o dependente possa alcançar o sucesso no seu tratamento, o apoio de familiares e amigos se mostra uma ferramenta eficaz. Isso eu tenho batido sempre nessa tecla. Como é importante o apoio da família. Quando Deus me colocou nessa caminhada, em ajudar as pessoas a mudarem de vida, a restaurarem as suas vidas e saírem da dependência química, Deus me falava muito de que a família precisa caminhar junto. Eu já trabalhei em comunidade terapêutica, onde ali não se exigia que as famílias andassem junto no tratamento. E vou te dizer que o tratamento não era eficaz. Quando você fala que a família não precisa andar junto, precisa. Precisa, porque precisam estar em sintonia. No momento que esse dependente químico inicia um tratamento, a família precisa iniciar o mesmo tratamento. Só que diferente, entendeu? Porque o dependente químico, ele vai estar em um lugar buscando o tratamento, recomeçando, reinventando a sua história. E a família precisa procurar um suporte, um grupo de apoio para se reabastecer e entender que a família é codependente e precisa de recuperação também, precisa de tratamento, porque senão ela não vai estar forte o suficiente para receber esse dependente químico em casa e para ser suporte dele quando ele sair de um tratamento. E assim eu falo para você,
O suporte no pós-tratamento. O pós-tratamento representa aquele momento em que a pessoa é reinserida na sociedade e, dessa forma, ele precisa ser planejado para que a pessoa possa colocar em prática tudo o que ela aprendeu dentro de uma comunidade terapêutica ou de uma clínica de reabilitação. As práticas desenvolvidas durante o tratamento devem auxiliá-lo a manter-se em abstinência de drogas, evitando possíveis recaídas. Para que isso aconteça de forma saudável, algumas práticas devem ser mantidas. E agora é importante você entender. Se você chegou agora aqui para assistir o programa Livres, eu quero te dizer que o tema hoje é tratamento, recuperação, você precisa de ajuda. Então, se você chegou agora, eu quero que você entenda que o programa todo até aqui eu falei sobre tratamento e recuperação. E agora eu vou falar para você da importância de um pós-tratamento. O que acontece quando uma pessoa sai de um tratamento? Na verdade, o tratamento para a dependência química é para uma vida inteira. Ela não está curada da dependência química. Ela vai precisar ainda de suporte para isso. E esse suporte, aonde ela vai encontrar? Ela vai encontrar na visita aos médicos que a acompanham. Ela vai encontrar na participação em grupos de apoio, no acompanhamento psicológico, na prática de atividades físicas e em uma alimentação saudável, porque esses hábitos ela já criou dentro de uma comunidade terapêutica. Esses hábitos, essa permanência nesse apoio que ela precisa ter, mesmo depois de sair de uma clínica de recuperação ou de uma CT, ela precisa manter. Porque eu te digo, se ela não conseguir manter o tratamento depois que sair de uma clínica, a recaída muitas vezes é certa. Porque ela vai começar a viver em um mundo que é doente. E se ela não estiver preparada para enfrentar esse mundo doente que nós estamos vivendo, ela vai cair. Ela vai recair. Então, um grupo de apoio, ele é muito importante para a pessoa ir se reabastecendo diariamente, semanalmente, mensalmente, não sei. Mas a pessoa que sai de um tratamento não pode parar nunca mais de se reabastecer. Ao final do tratamento em uma clínica de reabilitação, o dependente químico deve continuar mantendo os hábitos, era o que eu falava. E o seu estilo de vida, que foram desenvolvidos, que foram mudados. Que ele aprendeu a ser uma nova pessoa. Ele aprendeu hábitos saudáveis. Ele aprendeu a reescrever a história dele. Então isso precisa se manter. O tratamento deve ser iniciado quando o dependente está colocando a sua vida e de seus familiares e amigos à sua volta em perigo. Então, muitas vezes ele não se dá conta, e o familiar também não se dá conta do perigo que é. Então, mais uma vez eu te digo, é importante o tratamento, é importante olhar para essa pessoa que precisa de tratamento. O tratamento dentro das clínicas de reabilitação variam e entre eles estão a desintoxicação, que é o primeiro passo na recuperação, a psicoterapia individual ou em grupo, medicamentos se necessário, além de muitos outros que promovem o bem-estar e ajudam a manter a pessoa em abstinência das drogas. Aí eu te faço uma pergunta. Quais são os principais desafios do tratamento? O tratamento da dependência química envolve muitos desafios e entre eles se encontra o reconhecimento de que existe um problema e que se precisa de ajuda para superá-lo. O dependente químico, com o agravamento da sua dependência, entra na fase de negação. Eu quero que você preste atenção nessa palavra e que essa palavra fique na sua mente essa noite. Negação, onde não consegue enxergar que não há outra saída a não ser um tratamento. A pessoa precisa sair desse estado de negação. Um outro desafio é a vergonha. Pois muitas vezes a não procura de ajuda, e eu falo isso porque eu tenho conversado com pessoas que precisam sair da dependência química, e a vergonha não deixa com que elas venham fazer um tratamento. A vergonha. Parece bobagem, mas não é, porque isso acontece e eu tenho vivenciado muitas histórias em que as pessoas não vêm para um tratamento porque elas têm vergonha de iniciar um tratamento. Aí eu te digo, se você se identificou
com tudo que eu te falei nessa noite, eu quero dizer para você que é familiar, você que é dependente químico, você precisa de ajuda. Você que é família, você precisa de ajuda. Você que usa da química, você precisa de ajuda. Já que estamos no mês do grupo de apoio, seja apoio para você, seja apoio para sua família. E não sofra mais. Como eu falei no início, Deus está levantando pessoas para lutar com você. E eu te afirmo nessa noite, você não está sozinho. Você não se encontra sozinho nessa luta. Nós estamos aqui para lutar com você. Deus está aqui para lutar com você. Deus está aí na sua casa para lutar com você. Eu quero convidar o ministério para nesse momento, antes da gente encerrar o programa, eu quero rezar com você. Eu vou convidar o ministério para a gente fazer um momento assim de oração pela sua família, por esse tema que foi abordado nessa noite, que é tratamento e recuperação para o dependente químico. Você precisa de ajuda. E eu falo tanto para o dependente químico, como para você que é familiar de dependente químico. Você precisa de ajuda. E nós vamos rezar nesse momento, no final desse programa, por você, para que você entenda, para que Deus te dê serenidade, coragem e sabedoria para entender que você precisa procurar ajuda, que você tem jeito, que a sua família tem jeito, e que não é essa dependência química que vai te derrubar. Essa dependência química não vai te derrubar, porque Deus vai te levantar. E a gente vai rezar por você nessa noite. Vamos rezar por você, vamos clamar a presença de Deus na sua vida, na sua família, porque você não está sozinho. Eu quero te afirmar isso nessa noite, você não está sozinho. Deus luta com você, nós lutamos com você. E estamos aqui porque Deus nos convida a levar a presença desse Deus, que é um Deus conosco, aí para dentro do seu lar. Vai falando o nome dessa pessoa que precisa de ajuda. Essa pessoa que está vivendo um momento de negação. Essa pessoa que está vivendo um momento de vergonha, de não querer procurar tratamento porque ela se sente envergonhada do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. Não. Que essa vergonha nesse momento, Deus derrube por terra. Que a negação que você carrega na sua vida, de dizer eu não preciso de ajuda, que nesse momento seja derrubada. Que o inimigo não tenha mais poder nenhum, não domine mais a sua vida e a sua mente, dizendo que você não consegue. Porque Deus nessa noite está te dizendo que você consegue, que você tem jeito, com Deus tem jeito. E depois de tudo que eu falei nessa noite, eu quero te dizer que o mais importante de todo o tratamento de reabilitação é você saber que tem um Deus que luta junto com você. Então te levanta família. Você não foi derrotada pelas drogas, porque Deus está contigo, Deus está lutando contigo, Deus está te levantando para você ser para você escrever uma nova história, para você ser uma nova história a partir de hoje. Se você achou que não conseguia, Deus está aqui para te dizer, você é uma nova pessoa a partir de hoje. Eu estou te levantando, meu filho. Essa vida, esse vício, não vai mais te afastar de mim, que sou o teu Deus. É isso que Deus te fala nessa noite. Ele te levanta. Deus quer caminhar do teu lado. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de buscar o tratamento adequado para você, o tratamento adequado para a sua família. Porque Deus está levantando muitas pessoas, muitos lugares, muitas casas de reabilitação, muitas comunidades terapêuticas, fazendas, para te ajudar. Para fazer por você o que você acha que você não consegue. Mas estamos aqui. Essas pessoas estão sendo levantadas para te dar a mão, para dizer que você tem jeito. Então vem, eu te convido para vir, para sair dessa vida, para sair dessa escuridão, para sair desse buraco que você tem se encontrado. Sai desse buraco e vem para a luz.
vem para a luz, que é o próprio Deus. É Ele que vai fazer uma nova história com você. É Ele que vai te fazer novo a partir dessa noite. Obrigada, Senhor, por ser essa presença tão viva nesses lares. Por nunca desistir de nós, Senhor, como família, como codependentes. E de nunca, jamais ter esquecido desses teus filhos que sofrem na dependência química, que sofrem nos vícios. Obrigado, Senhor, eu já te agradeço por o Senhor ter tocado em tantos corações nessa noite, através desse programa. Muitas pessoas, a partir de hoje, vão se sentir prontas para iniciar um tratamento, para ir buscar uma forma de mudar de vida, através de tudo que foi falado nessa noite, porque sabemos, Jesus, que é Tu que prepara, que foi Tu que preparou tudo que foi falado aqui, Senhor, para tantas vidas e para tantas famílias. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos conseguir sentir força, porque a força vem de Ti. Força para jamais desistir da nossa vida e para jamais desistir dessa pessoa que nós seremos apoio nesse mês de setembro. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Emanuel, por nunca ter desistido de mim, por nunca ter desistido de todas as pessoas que passaram por esse programa livre, por nunca ter desistido de todas essas pessoas que trouxeram aqui para o programa Livres até hoje testemunhos e histórias de vidas que deram certo porque Te encontraram, Jesus, porque encontraram forças em Ti. E aí, para finalizar essa oração, eu já te digo, você que nos acompanha, que já teve a sua vida restaurada e transformada por Deus, e que você se sentir tocado para vir participar de um programa Livres aqui, para dar o seu testemunho, falar que você também conseguiu, que você também saiu do buraco de vida que você se encontrava, e hoje você é mais feliz porque você encontrou Deus, porque você encontrou um tratamento. Eu te convido a vir no programa Livre e dar o seu testemunho, porque eu sempre falo, o testemunho, ele move muitas pessoas. Porque as pessoas às vezes não acreditam que a sua vida tem jeito. Mas você que tem um testemunho forte, um testemunho grande, você precisa vir falar para as pessoas que a sua vida mudou. Porque você decidiu mudar. Porque você colocou Deus na sua vida. Então, se você tem um testemunho para dar aqui no programa Livre, para ajudar a restaurar e salvar vidas, se Deus está te convidando também nessa noite, se Deus está tocando no teu coração, nos procure nas redes sociais, me procure no Instagram, procure a Comunidade Emanuel e venha falar para as pessoas como é maravilhoso ter uma vida nova, ter uma vida limpa, sem drogas, sem todas essas situações que te derrubam, porque dá certo. Dá certo, e eu já provei disso, e eu provo todos os dias de que Deus restaurou a minha vida, Deus salvou a minha vida, os grupos de apoio salvaram a minha vida, e o tratamento e a recuperação pode salvar muitas vidas. Obrigada, Jesus, por esse programa, obrigada, Jesus, por esse momento. Que a Tua presença permaneça, Senhor, permaneça conosco, permaneça com você que está nos assistindo. Obrigado por você ter ficado conosco até o final desse programa. Se você entrou na metade do programa, eu te convido a assistir desde o começo, porque hoje o tema falava sobre tratamento, recuperação, e você precisa de ajuda. Então assista ao programa e entenda que a sua vida tem jeito, a sua vida tem salvação e tem solução.
Quero finalizar então o programa agradecendo ao Ministério que me ajudou aqui no programa hoje, a toda a produção do programa. Quero dizer que a gente está com um cenário novo. Eu quero agradecer a produção por esse cenário lindo, maravilhoso nessa noite. Obrigada por vocês fazerem parte do programa Livres, por estarem conosco toda segunda-feira aqui, fazendo a diferença para tantas famílias que nos assistem. Muito obrigado de coração. Amém. Glória a Deus. Quero dizer para você que segunda-feira tem mais programa Livres, eu te espero aqui. Quero agradecer o nosso patrocinador, também a madeireira Jaquirana de Campo Bom, que já faz parte desse sonho, que está sempre aqui conosco. Quero te dizer que se você quiser apoiar esse projeto da Comunidade Emanuel, a TV Emanuel, todo o projeto que a Comunidade Emanuel tem levantado, de comunidade terapêutica, Fazenda do Senhor Jesus e tantas outras missões que a Comunidade Emanuel tem feito, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, através do Instagram da Comunidade Emanuel, que vai aparecer na sua telinha, que é @com_Emanuel. É isso aí, produção. Entre em contato se você também quiser fazer parte desse sonho e dessa história que Deus tem levantado através desse projeto. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu te espero semana que vem aqui, segunda-feira, às 20 horas. Deus está conosco. Aleluia!